Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão. Capítulo 5. Paixão. Lógica em fogo. Pregação é lógica em fogo. Pregação é razão eloquente. Pregação é teologia em fogo. É teologia vinda através de um homem que está em fogo. John Stott comenta que Martyn Lloyd-Jones colocou o dedo sobre um ponto crucial. Para que a pregação tenha fogo, o pregador precisa ter fogo, e esse fogo só pode vir do Espírito Santo. Os nossos sermões jamais pegarão fogo, a menos que o fogo do Espírito queime em nosso próprio coração. Quando estivermos apaixonados por Deus, nossa pregação será cheia de paixão. A luz e o fogo, a verdade e a paixão devem andar juntos. Quando Jesus expôs a verdade aos discípulos no caminho de Emaús, seus corações foram inflamados e começaram a arder. Lucas 24, 32. Nenhum homem pode ser um grande pregador sem grandes sentimentos. O biógrafo John Pollock, escrevendo sobre a vida de George Whitefield, diz que ele raramente pregava um sermão sem lágrimas nos olhos. Da mesma forma, Moody raramente falava a uma alma perdida sem lágrimas em seus olhos. O pregador deve ser um homem de coração quebrantado, pregando para homens de corações quebrantados. Richard Baxter entendeu a pregação como uma apaixonante e urgente tarefa. Dizia ele: eu prego como se jamais fosse pregar novamente. Eu prego como se estivesse morrendo para homens que estão morrendo. É impossível pregar efetiva e eficazmente a palavra de Deus sem paixão. Pregação sem paixão não é pregação. Um pregador, certa feita, perguntou a Macready, um grande ator inglês, como ele poderia atrair grandes multidões para assistir a uma ficção, enquanto ele estava pregando a verdade e não ajuntava grandes multidões para ouvi-lo. O ator respondeu: isso é simples, e posso explicar-lhe a diferença que existe entre nós. É que eu apresento a minha ficção como se fosse verdade, e você apresenta a sua verdade como se fosse ficção. John Etter comenta: entendemos a realidade da nossa pregação, pecado e salvação, céu e inferno, imortalidade e responsabilidade humana? O jurista, o legislador e o homem de Estado não têm tais temas. No entanto, eles são geralmente mais eloquentes do que nós. O púlpito é envergonhado com a eloquência superior das barras dos tribunais. Como pregadores, precisamos pregar com íntima convicção e paixão. Devemos crer profundamente na mensagem que pregamos. Devemos colocar nosso coração em nossa pregação. As pessoas podem até rejeitar a nossa pregação, mas jamais duvidar de nossa sinceridade. John Stott comenta o seguinte fato: David Hume era um filósofo deísta britânico do século XVIII que rejeitou o cristianismo histórico. Certa feita, um amigo o encontrou apressado caminhando pelas ruas de Londres e perguntou-lhe aonde ia. Hume respondeu que estava indo ouvir George Whitefield pregar. Mas, certamente, seu amigo perguntou atônito: você não crê no que George Whitefield prega, crê? Não, eu não creio, respondeu Hume, mas ele crê no que prega. A pregação apaixonada deve ser feita com o coração em chamas, pois não é um ensaio lido para um auditório desatento. A pregação é uma confrontação em nome do próprio Deus Todo-Poderoso. Ela precisa ser anunciada com uma alma em chamas, na autoridade
do Espírito Santo. A. W. Criswell cita John Wesley: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Somente um pregador revestido com paixão pode ser um poderoso instrumento nas mãos de Deus para produzir impacto nos corações. John Stott cita Chad Rash: a verdadeira função do pregador é incomodar as pessoas que estão acomodadas e acomodar as que estão incomodadas. John Newton disse que o propósito da pregação é quebrar os corações duros e curar os corações quebrados. O pregador deve ser um filho do trovão e um filho da consolação, e geralmente ambos no mesmo sermão. Geoffrey Thomas diz que um dos grandes perigos que os pregadores enfrentam na fé reformada é o problema do hiperintelectualismo. Mas é preciso enfatizar que uma pregação intelectual não é uma pregação sem paixão. Na verdade, uma pregação intelectual e bem elaborada faz a verdade simples. Montoya observa com muita clareza: necessitamos de paixão em nossa pregação. O pregador bíblico e conservador precisa estar absolutamente consciente da necessidade de equilíbrio entre a sólida exposição e a apaixonada apresentação da exposição. Como nós pregamos o sermão é tão importante quanto o que nós pregamos. Um pregador sem paixão cria uma audiência sem paixão. A falta de paixão e de vida nos sermões põe o povo para dormir em vez de despertá-lo. Montoya ilustra: um pregador, olhando para o seu auditório durante a sua prédica, observou que um senhor idoso estava dormindo enquanto ele pregava. Então disse para o jovem garoto que estava sentado perto do ancião sonolento: menino, você poderia fazer a gentileza de acordar seu avô que está dormindo ao seu lado? O menino prontamente respondeu: por que o Senhor mesmo não o acorda, já que foi o Senhor que o colocou para dormir? É chegado o tempo de restaurarmos a pregação ao seu lugar de absoluta primazia. Deus requer uma pregação ungida, apaixonada, inflamada pelo fogo do Espírito. O mundo carece desesperadamente de pregações cheias de vigor e paixão. Não há espaço no púlpito para pregadores frios, sem vida e sem paixão. O púlpito sem poder endurece o coração dos ouvintes. Um pregador sem paixão é uma contradição de termos. O pregador, sem o calor do Espírito, deveria recolher-se ao silêncio até que as chamas voltassem a arder em seu coração. Quando perguntaram a Dwight Lima Moody como começar um reavivamento na igreja, ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. O pregador pode ser uma bênção na igreja ou será uma maldição. Neutro não pode ser. Devemos glorificar a Deus através de uma pregação bíblica, fiel, ungida, cheia de paixão, com maior senso de urgência para a salvação dos perdidos e para a edificação dos santos. Finalizando, veja a ilustração de Charles Spurgeon. Um homem foi soterrado acidentalmente por uma barreira que desabou, e muitos estavam cavando energicamente para libertá-lo. No local estava alguém indiferente, apenas contemplando o drama, quando foi informado: é seu irmão quem está lá embaixo. Estas palavras operaram nele uma imediata mudança. No mesmo instante, pôs-se a trabalhar febrilmente para resgatá-lo. Se realmente desejamos salvar nossos ouvintes da ira vindoura, é preciso que sintamos simpatia, compaixão e ansiedade. Numa frase: paixão e amor ardente. Que Deus nos conceda tais sentimentos.